Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Eu me chamo André e este é o podcast Que Esporte é Esse? Podcast que te leva a conhecer os mais diversos esportes. E hoje temos aí um episódio diferente. Vamos falar um pouco sobre o grande evento da bola oval, que os estadunidenses insistiram em chamar de futebol. Amanhã, domingo, tem o Super Bowl 59 entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles. Mas vocês sabem quais são as histórias mais doidas desse grande evento? Sabem qual foi o caminho desses dois times para chegarem até essa grande final? Então, antes de eu começar a contar, não esqueça de dar o like, seguir, se inscrever no canal e compartilhar com quem sabe que ama saber sobre esportes. E vamos lá, como é que surgiu o Super Bowl, então? O início do Super Bowl se deu a fusão entre duas ligas de futebol americano que já existiam, a AFL e a NFL. O Super Bowl, então, nem sempre foi essa potência global que a gente conhece hoje. Ele nasceu em 1967 como resultado da disputa dessas duas ligas que estavam competindo por popularidade nos Estados Unidos da América. Assim como acontece em outras ligas dos Estados Unidos, em que tinha várias ligas, tinha uma ou mais ligas que se juntaram para que pudessem unir forças e ganhar popularidade. A NFL era a liga mais tradicional e a AFL que tentava mais se consolidar. E o primeiro Super Bowl foi chamado na época de AFL-NFL World Championship Game. Os americanos aí se botando como World. Mas foi esse primeiro Super Bowl, primeira AFL-NFL Championship Game, foi entre Green Bay Packers e Kansas City Chiefs. Os Chiefs que já estarão amanhã disputando também. E só depois de alguns anos que o jogo começou a ser chamado oficialmente de Super Bowl. Os 4 primeiros Super Bowls, de 1967 a 1970, foram disputados antes da fusão das duas ligas, com a NFL e a EFL ganhando 2 cada. Né? Isso ficou dividido ali. Após a fusão em 1970, os 10 times da EFL e 3 dos times da NFL formaram a American Football Conference, ou AFC, ou Conferência Americana, enquanto os 13 times restantes da NFL formaram a National Football Conference, NFC, ou Conferência Nacional. Todos os jogos, desde o Super Bowl número 5, de 1971, foram disputados entre o melhor time de cada uma das duas conferências, com 27 títulos para cada lado. Então tá bem dividido aí. Um detalhe muito importante se dizer, que quem venceu esse primeiro Super Bowl foi o Green Bay Packers para cima do Kansas City Chiefs. Mas como se deu o crescimento do evento, então? Nos anos seguintes, o Super Bowl começou a crescer, atraindo cada vez mais atenção. E não só pelo jogo em si, mas também pelo entretenimento ao redor do jogo. Hoje o evento é um espetáculo completo. Tem os comerciais milionários que para um comercial, detalhe, para um comercial de 30 segundos, a empresa que quiser esse espaço no comercial, ela nesses comerciais, porque tem vários pedidos de tempo e tudo mais, essa empresa vai ter que desembolsar cerca aí de nada mais, nada menos que 5,25 milhões de dólares. É uma bagatela aí, quase nada. E tem, além disso, né, de ser essa grande fonte de renda aí, gerando dinheiro, e de ter esses acordos comerciais, por que é tão caro, né? Simplesmente porque também atrai muito público e tem os famosos shows do intervalo também, e toda uma cultura de festas e reuniões para acompanhar a final. E é algo que transcendeu o esporte e virou um dos momentos mais esperados do ano nos Estados Unidos da América. Então, uma coisa que é muito bacana, minha irmã recentemente voltou dos Estados Unidos, inclusive o episódio saiu um pouco atrasado, porque eu estava no Rio Grande do Sul, fui lá receber a minha irmã, e aí como teve o conflito da agenda com a pessoa que seria entrevistada,
Disse, cara, vou voltar para São Paulo, então estou aqui em São Paulo de volta, vou voltar para São Paulo e gravar o podcast. Mas ela fala que lá, poxa, ela morava em Kansas. Então, é muito massa ela falando, tipo, cara, as pessoas lá tinham a cultura, tinha essa coisa de assistir o futebol americano mais, e como é a cidade que acabou de ser campeã, cara, as pessoas estavam entusiasmadas pra caramba, ingresso na cara pra caramba. Ela disse que conseguiu só ir num jogo de pré-temporada, porque o ingresso em si era caro, porque era o atual campeão, o atual bicampeão, né? Mas, e falando um pouquinho mais do show do intervalo, o impacto global que ele tem, nós não podemos falar do Super Bowl sem lembrar disso, né? E o que começou como uma apresentação que era simples, apresentações de escolas de bandas marciais nos primeiros jogos, lá nos primeiros anos, hoje virou um dos maiores espetáculos de entretenimento mundial. E é muito interessante que o show do intervalo... Pausa para tomar um pouco de água. Bebam água aqui. Minha voz tá meio zoada. Mas muito interessante que o show no intervalo, que hoje ele tá mais conhecido por ser realmente um show em que traz artistas enormes, mas ele começou, ele antes, como eu falei, era mais com bandas marciais de colégios da região de onde acontecia a grande final, tudo mais, mas ele passou a ter aí essa notoriedade de trazer grandes artistas justamente porque nessa mesma época, porque o que acontecia é o seguinte, tu assistiu o jogo o Super Bowl no canal, e no intervalo, enquanto estava tendo aquele show de banda marcial e tudo mais, e não se dava tanta atenção para ser um espetáculo, assim, de trazer público e tudo mais, em outro canal concorrente acontecia um show, acontecia algo que chamava, prendia mais a atenção do público. Então a NFL percebeu que a sua taxa de audiência, a sua audiência, ela caía muito durante o intervalo porque estavam nesse outro canal. Então a NFL pensou, cara, precisamos fazer alguma coisa. E aí, por conta disso, começou a atrair esses grandes artistas para o jogo, sendo o primeiro deles, ninguém mais que menos que o rei do pop, Michael Jackson, em 1993. Então, aí que começou essa grande história de se ter grandes artistas na NFL, né, no Super Bowl. E depois, então, tivemos shows como o da Beyoncé em 2013, um show polêmico do Justin Timberlake em 2004, em que ele ele tira a roupa da Janet Jackson e deixa os seios dela à mostra. E também shows como milhares de shows muito conhecidos, teve Dr. Dre, já teve Snoop Dogg, Shakira, Jennifer Lopez. Então, tivemos artistas gigantes no mundo da música, e esse ano a expectativa é enorme, porque teremos Kendrick Lamar no nosso, né, no show do intervalo no Super Bowl, que recentemente ganhou, agora nesse ano, apenas humildes 5 Grammys, e promete ser um show mais que memorável. E vamos lá, quais foram os grandes momentos da história do Super Bowl? Então, um grande momento que é bem simples, mas que tem algo a mais por trás disso, é o Super Bowl número 3 de 1969, que ficou conhecido como a garantia de Namath. John Namath, que era quarterback dos Jets, que era da AFL, simplesmente garantiu que seu time venceria o jogo contra os Colts, que na época era de Baltimore. E o mais impressionante, ele cumpriu a promessa. Os Jets venceram por 16-7 e deram um choque no mundo da NFL. Então, justamente aquela questão de se fundir e não fundir, e como ainda era separado, eles tiveram essa grande... esse embate era muito mais simbólico, né? Por causa do que viria a ser duas conferências, mas na época eram duas ligas diferentes. Já no Super Bowl de 1991, Super Bowl número 25,
aconteceu algo inédito, algo que não é inédito, mas algo que dificilmente acontece. Vamos lá, os Buffalo Bills tinham a chance de vencer o jogo nos segundos finais, com um field goal de 47 jardas, mas Scott Norwood chutou e errou. O famoso wide right. Esse erro custou o título e marcou a história do Super Bowl. Para quem não conhece muito futebol americano e é brasileiro, né, e conhece mais sobre futebol, vamos lá. Esse erro é o equivalente a tu perder um pênalti nos segundos finais, nos momentos finais do jogo. É o equivalente no futebol, eu diria que me lembra aquele jogo entre Uruguai e Gana, Copa de 2010. Suárez defende a bola, né? O Luis Suárez defende a bola na linha do gol e ele não é goleiro, então pênalti. Ele foi expulso, chorou, tá, um monte de coisa. O jogador de Gana vai lá e bota a bola na travessão. Seria equivalente a isso, a minha visão. Um pouco mais atual, tivemos o Super Bowl número 51 em 2017, em que aconteceu algo épico, de fato. Terceiro quarto, 28-3 para o Atlanta Falcons contra o gigante New England Patriots de Tom Brady. E todo mundo achava que o jogo estava decidido. Mas Tom Brady aí orquestrou, Tom Brady que é um dos maiores atletas de todos os tempos, em todos os esportes, né? Ele orquestrou a maior virada da história do Super Bowl e levou o jogo para a prorrogação, onde os Patriots venceram por 34-28. Eu lembro que eu era missionário pela igreja na época e fiquei sabendo do jogo um dia depois. E o lance, que foi o decisivo, foi um lance... Nossa, o cara conseguiu agarrar, pular mais alto que todo mundo e marcar o touchdown. Foi incrível. E é muito louco pensar que o Atlanta Falcons estava tendo terceiro quarto com 28-3. Não fez mais nenhum touchdown, não fez mais nada e tomou 31 pontos. E será que o Super Bowl de 2025, o Super Bowl número 59, vai entrar para a história? A gente tem grandes coisas que podem acontecer aqui. Uma delas é o tripit, primeira vez que um time é tricampeão em 3 anos consecutivos aí no Super Bowl, que é o Kansas City Chiefs. Isso pode acontecer e eu não sei se é bem provável que aconteça, mas é uma boa possibilidade. E antes de continuar, quero fazer uma pausa rápida aí para lembrar vocês de acompanhar o podcast que podcast em todas as redes sociais, de seguir a gente no Instagram, seguir no TikTok. Lá eu posto os cortes do podcast, principalmente quando tem convidados. Aí, né, são cortes bem interessantes, eles contando suas histórias, compartilhem com amigos. E também, lembrando que esse podcast é apoiado e oferecido, esse episódio é oferecido pela Communiverse, escola de inglês, que usa inteligência artificial para personalizar o ensino e, consequentemente, fazer aí com que as pessoas aprendam até 2 vezes mais rápido que o método convencional. E com o cupom SPORTS25, que eu vou deixar aqui na descrição, vocês podem fazer todo o curso de inglês, seja com professor nativo ou com professor fluente, com 25% de desconto. Então, não percam essa oportunidade e bora lá saber um pouco mais sobre Super Bowl. Vamos falar então de como vai ser esse jogo, quais são os times, quais são as expectativas. Vamos começar pelo Kansas City Chiefs. Agora, falando, né, um pouco dos Chiefs, eles tiveram uma temporada incrível, terminando com uma campanha de 15 vitórias e apenas 2 derrotas na temporada regular. E o ataque comandado por Patrick Mahomes foi um dos melhores da liga. Na temporada de 2024, nessa temporada agora, de 24, 25, Mahomes terminou com 3.928 jardas aéreas, 26 touchdowns aéreos
e 11 interceptações, além de 58 corridas para 307 jardas terrestres e 2 touchdowns terrestres. Nos playoffs, eles passaram por Houston Texans e Buffalo Bills e garantiram a vaga na final com muita autoridade, né? Patrick Mahomes não decepciona nunca. Já do lado dos Eagles, temos aí uma campanha gigante também, com 14 vitórias e 3 derrotas na temporada regular. E seu grande destaque foi Jalen Hurts, orquestrando o ataque como um bom quarterback. E uma das principais caras da atual defesa dos Eagles, que é uma boa defesa, são o linebacker Zach Baum, eficiente em tackles para perdas de jardas e em forçar turnovers dos times adversários, e o defensive tackle Jalen Carter, que pode ser decisivo em conter o ataque adversário e garantir o domínio no fronte defensivo. Eagles dominou nos playoffs e foi no aperto, mas passou na semifinal de conferência contra o Los Angeles Rams e amassou de verdade, acho que foi 55-22 contra o Washington Commanders na final de conferência. Agora estão prontos para desafiar os Chiefs, tirar deles a chance do three-peat e buscar o tão sonhado título que não vem desde 2017, que, aliás, foi o seu único título. Só corrigindo, uma coisa que percebi agora que deu um conflito aqui de informação é que os Eagles ganharam em 2018. Tinha dito mais cedo que eram os Patriots que tinham ganho em 2017. Os Eagles ganharam em 2018, né, na temporada que começou em 2017, no caso. Mas, além do título, quais são os recordes que podem ser quebrados nesse Super Bowl? Então, primeiro, né, os recordes aqui vão acabar sendo um pouco mais direcionados para o Kansas City Chiefs, querendo ou não, eles estiveram nas últimas 2 finais. Então, tem alguns recordes que são bem específicos para eles, né? Mas é a primeira vez que um time pode ser tricampeão, né, ganhar 3 vezes consecutivas. O Patrick Mahomes pode ampliar seus recordes também. Ele já é um dos quarterbacks mais dominantes da história e pode se tornar o primeiro a conquistar 3 Super Bowls antes dos 30 anos. O menino é um jovem ainda, não tem nem 30 anos. Travis Kelce, o Swifto, pode subir no ranking de recepções em Super Bowls. O tight end pode se aproximar ou ultrapassar Jerry Rice no número total de recepções na história do Super Bowl. Pelo que eu vi, ele está a 2 recepções de igualar o Jerry Rice. Então só falta 3 para passar de fato. E é um possível jogo com mais pontos na história, com ataques fortes, mas, né, tem defesa ali que também são poderosas, mas com ataques muito fortes. Se ambas as equipes tiverem esses ataques explosivos acontecendo, podem ameaçar o recorde de 75 pontos combinados entre os 49ers e Chargers no Super Bowl 29. Bom, e temos um duelo que vai ser um ataque forte dos Chiefs contra uma defesa boa também dos Eagles. Ataque bom também dos Eagles, defesa também dos Chiefs. Não estariam aí se não fossem esses 2 fatores, né, se não fossem bons os 2 lados. E será que a experiência em finais de Patrick Mahomes, Travis Kelce, vai fazer diferença nesse jogo? Será que vai ter alguma novidade aí do lado dos Eagles? Quero saber sua opinião, comenta aí, deixa aí nos comentários o que vocês acham que vai acontecer, quem vai vencer essa grande batalha. E muito obrigado por terem ouvido até aqui. Não deixem de seguir o podcast Que Esporte é Esse nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, @QueSporteSePode. Então sigam lá, compartilhem com os amigos e vivam o esporte. Valeu!